Boa tarde. Vamos prosseguir com a nossa playlist sobre Teoria Geral da Administração. Continuemos a nossa navegação por sobre o rio caudaloso da teoria da burocracia, Max Weber, sociólogo alemão que contribuiu e muito para a compreensão das organizações na transição do século XIX para o século XX. Organizações de estruturas mais complexas, indústrias maiores, organizações públicas se assenhorando de vários encargos sociais, sociedades industriais e organizações públicas mais complexas. Logo, uma demanda maior por uma teoria mais forte, que pudesse dar conta da formalização dos procedimentos administrativos organizacionais, buscando mais segurança jurídica nesse complexo de interdependências organizacionais. É a economia da sociedade se sofisticando na transição do século XIX para o século XX. Vamos avançar. Terminamos o último vídeo sobre teoria da burocracia citando Sócrates. Portanto, retomemos a citação. Sábio é aquele que conhece os limites de sua própria ignorância. A maior sabedoria é saber que não se sabe de nada. Aos estudos, portanto, mais um texto do portal Mundo Educação. UOL, o melhor conteúdo. Sociologia, Max Weber. Max Weber foi um sociólogo, jurista e economista alemão. Pensador considerado um dos clássicos da sociologia por ter fundado um método de análise sociológica de extrema importância para o desenvolvimento da sociologia enquanto ciência autônoma e bem fundamentada. Só lembrando que a sociologia estuda os fenômenos sociais dos indivíduos vivendo em sociedade. É uma ciência muito complexa que trata do indivíduo e da sociedade e de tudo o mais que envolve os indivíduos e a sociedade e os indivíduos vivendo em sociedade. A sua carreira intelectual, a carreira intelectual de Max Weber, foi impulsionada pelo estudo do capitalismo e pesquisa sobre o êxito desse sistema econômico em sociedades protestantes e pela sua participação ativa em importantes momentos históricos da Alemanha, como no Tratado de Versalhes e na formulação da Constituição de Weimar. Uma Constituição que traz novidades dentro do processo do constitucionalismo. É uma Constituição paradigmática da transição do Estado liberal para o Estado social. Uma Constituição paradigmática no enxerto de direitos sociais. Uma Constituição mais sofisticada para uma sociedade mais sofisticada, que é a sociedade industrial. Sociedade em que muitas coisas estão acontecendo no que tem que ver com a urbanização, acesso de direitos trabalhistas para o proletariado, operariado. São os trabalhadores tendo mais acesso à previdência social. Então, é uma sociedade toda voltada para a formalização da economia. E uma sociedade mais complexa demanda uma Constituição mais complexa,
e a Constituição de Weimar é paradigmática neste sentido. Vejam só, Max Weber, dentro do processo do constitucionalismo no curso da história humana. Que legal! Um grande do pensamento humano, Max Weber. Carl Emil Maximilian Weber nasceu em 1864, na cidade de Erfurt, Alemanha. Seu pai era um advogado de sucesso e sua família era protestante e tradicional na cidade, fato que influenciou os estudos do sociólogo. A situação política e econômica da Alemanha no século XIX foi um fator decisivo para a consolidação das teorias econômicas e sociais de Max Weber. Podemos perceber que o jovenzinho Weber era muito atento ao que acontecia ao seu redor, em termos de... Muito interessante o que está acontecendo com a sociedade. Max Weber, um jovenzinho perspicaz, de inteligência aguçada, e anotando tudo, desenvolvendo pensamentos, lendo os clássicos do pensamento humano. Esse é Max Weber. A situação política e econômica da Alemanha no século XIX foi um fator decisivo para a consolidação das teorias econômicas e sociais de Weber. Em 1882, aos 18 anos de idade, Weber começou a estudar Direito na Universidade de Heidelberg, onde iniciou suas pesquisas em ciências jurídicas, economia e ciência da religião. Em 1889, aos 25 anos de idade, o sociólogo doutorou-se em Direito pela Universidade de Berlim. E em 1893, tornou-se professor da Universidade de Freiburg. Paralelamente à carreira acadêmica, Weber tentou uma carreira política, envolvendo-se no cenário político alemão, porém sem grande sucesso. Muito rígido e rigoroso consigo mesmo, provavelmente um reflexo de sua criação, Max Weber enfrentou uma profunda depressão durante boa parte de sua vida adulta, por não conseguir o sucesso financeiro almejado. A lógica protestante, descrita no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de sua autoria, associa o sucesso financeiro e pessoal à moral religiosa e ao trabalho. Vejam como nós temos de honrar em absoluto a memória de um grande do conhecimento intelectual, da história do conhecimento intelectual humano, como Max Weber. Max Weber deixou de ganhar dinheiro para teorizar, para escrever, para estudar, e muito contribuiu para a compreensão de nós sobre o desenvolvimento do capitalismo industrial. Se nós conseguimos descrever a sociedade industrial, a burocracia dentro da sociedade industrial, a industrialização, o desenvolvimento das relações sociais de mercado capitalistas e lá no início, na Inglaterra, do capitalismo industrial, se temos acesso a todo esse saber, agradeçamos a abdicação de Max Weber, que não buscou dinheiro, mas sim a sabedoria. E sofreu muito por conta disso. Viveu por muito tempo em uma profunda depressão, porque não alcançou a independência financeira. Mas viveu para esclarecer a humanidade sobre uma fase importantíssima da história da humanidade.
A partir de Max Weber, a compreensão humana evoluiu sobremaneiramente. Agradeçamos a existência de Max Weber. Fico aqui a imaginar os outros e demais que consideravam Max Weber um otário porque tinha capacidade intelectual para ganhar dinheiro, mas buscava a sabedoria. Sobre eles nem sabemos quem são eles. Agora, Max Weber, sim. A eternidade abraçou Max Weber. Weber dependeu financeiramente do pai durante muito tempo, até conseguir uma cadeira universitária. A relação entre Max Weber e seu pai era muito conturbada. Em 1887, sua mãe decidiu passar uma temporada em sua casa, mas seu marido não permitiu que fosse sozinha, acompanhando-a. Ao recebê-los, Weber brigou com seu pai e não permitiu sua permanência em sua residência. Tempos depois, o pai de Weber morreu, o que deixou o filho em um estado de profunda depressão. A depressão incapacitou-o para o trabalho docente, para o magistério, fazendo com que ele entrasse de licença na universidade e começasse a viajar. Weber visitou vários países da Europa e os Estados Unidos. Após um ano sabático, ele tentou retornar ao trabalho, mas não conseguiu, continuando licenciado para tratamento. Max Weber, teve uma existência muito sofrida. Precisamos ter absoluta empatia para com esse personagem da inteligência humana universal. Para Max Weber, a licença e a depressão incapacitante eram vergonhosas. Tanto é que ele pediu demissão em 1903. No entanto, pelo seu alto desempenho acadêmico, pela sua intensidade na pesquisa, pelo seu alto desempenho acadêmico, pelo alto desempenho e rendimento acadêmico do intelectual, pela sua pesquisa pujante, o governo não concedeu sua dispensa, mas aposentou-o e tornou-o professor honorário com carga horária mínima na Universidade de Heidelberg. Após 1903, a produção intelectual de Weber aumentou bastante, sendo que, até a sua morte, em 1920, ele produziu incessantemente. Nos últimos anos da sua vida, Max Weber participou do Conselho Econômico da delegação alemã do Tratado de Versalhes, que foi um acordo político que sucedeu à Primeira Guerra Mundial, em 1919. Em 1920, o sociólogo foi membro de uma comissão para a formulação da Constituição de Weimar, Constituição paradigmática. Desde a década de 1870, quando o estadista alemão Otto von Bismarck unificou os reinos germânico e prussiano em um único Estado nacional, a Alemanha estava organizada em um império. Em 1918, o Kaiser Guilherme II renunciou ao posto após o fim da Primeira Guerra Mundial. Com isso, foi fundada a Primeira República da Alemanha. Com a fundação da República, houve a necessidade da formulação de uma nova Constituição, e ela ficou conhecida como Constituição de Weimar.
Em 1920, Weber morreu de pneumonia aos 56 anos de idade. Livros de Max Weber. Prosseguindo. Livros de Max Weber.